Bom, pessoal, então, na última sexta-feira a gente teve uma reunião com os nossos parceiros professores, né? E também com as novas parceiras que a gente pretende firmar no próximo semestre, né? Onde vocês viram que a gente postou algumas coisas, colocando como oportunidade para alguns parceiros, e dali surgiram algumas pessoas interessadas. A gente foi conversando com eles para ver o que realmente estava interessante para a gente aqui, tá? Então, pessoal, antes da gente iniciar, eu queria assim, colocar algumas coisas para a gente refletir um pouquinho sobre a própria associação, né? A associação tem uma proposta mais ou menos definida, e eu queria saber de vocês, sim, com relação ao alinhamento com essa proposta, se vocês estão achando bacana, estão gostando do que a gente está proporcionando, né? Porque, não sei se vocês já pararam para ler um pouquinho com relação à nossa proposta e ver realmente se enquadra no que vocês estão buscando, né? Porque a associação busca, primeiro, que fornecer atividades, né, no caso, atividades esportivas, né, acessíveis à maioria das pessoas. Então, acho que vocês podem comparar, de repente, com algumas modalidades, né, os valores que tem por aí com relação ao jiu-jitsu, com relação ao taekwondo, outras modalidades, que acho que o valor aqui acaba sendo um pouquinho mais acessível, né? E também colocar uma atividade de intensidade moderada, ou seja, a gente não está com foco aqui de fazer um projeto voltado para a competição de alto rendimento. Vocês veem que qualquer pessoa, em qualquer condição física, consegue chegar e consegue participar de um treinamento, né? Então tem que estar dentro da nossa proposta também. Vou ter que chegar um pouquinho mais perto aqui para lembrar. Compreender e respeitar os limites individuais de cada aluno, né? Então cada um chega aqui de uma maneira. Alguns chegam bem condicionados, chegam bem preparados, outros nem tanto. A gente tem como missão também fazer o quê? Estimular o progresso dele. Não importa se ele chegou já mais avançado, se ele chegou no começo, está começando ali, dando os seus primeiros passos, né? Nós vamos sempre estimular ele para progredir, tá? E outra coisa também, buscar o autoaperfeiçoamento, né? Que é uma coisa também que eu acho que é importante em qualquer segmento, né? E outra coisa que eu acho que é importante para quem tem família e filhos é o quê? Estimular atitudes e condutas respeitosas e virtuosas. Porque às vezes numa academia comum, vocês não vão talvez ver uma coisa dessa fixada talvez como proposta. É uma coisa mais comercial, uma coisa assim, paga tanto, faz isso, aquilo. Aqui, como não é uma academia, é uma associação, a gente tem uma proposta mais definida nesse sentido, né? E por fim, a gente quer proporcionar o quê? Um ambiente familiar acolhedor. Aqui a gente vê só o quê? Várias famílias estão participando, né? A gente gosta desse cruzamento, desse ambiente, e a gente quer que isso daí continue dessa mesma maneira, né? Então, acho que qualquer coisa que a gente mudasse nesse sentido, talvez vocês mesmos não gostariam, né? Não fossem gostar. Se de repente aqui recebesse uma proposta comercial e de repente alguém quisesse comprar aqui, vamos supor, e falar assim, vamos montar uma academia, já que você tem um pessoal, vamos montar uma academia, de repente você já coloca, a primeira coisa, vou colocar uma catraca na frente aqui, né? Vou aumentar o valor da mensalidade, vamos sei o quê. Então, acho que qualquer situação que fuja dentro dessa proposta, penso eu que talvez vocês também não devam gostar muito, né? Não sei. Se fugir um pouco desse contexto, acho que talvez não seja muito interessante. Sobre isso, alguém quer colocar algum parecer, quer falar alguma coisa a esse respeito, em relação a essa introdução? Não? Então tá bom, pessoal. Então, isso deve só uma pequena reflexão, né? Isso deve vocês entenderem o quê? Que na realidade, assim, quando a gente busca uma nova parceria, a gente quer que ele esteja alinhado justamente com essa proposta, alinhado com a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Então não adianta a pessoa vir aqui com a capacidade técnica deles, eu sei tal atividade. Mas se ela tiver uma conduta moral bacana, de repente você não vai achar tão legal o seu filho lá aprendendo com ele, porque de repente não pode transmitir os valores que vai servir de exemplo para os seus filhos. E de repente, a partir dali, seu filho começa, de repente, a falar, vou imitar o professor porque ele faz tal coisa. E de repente, essas coisas não são tão éticas, não são tão bacanas. Então, a gente coloca isso daqui como um carro-chefe para a gente, tá? Então, quando a gente vem falar de parcerias, a gente observa isso também. Tem a pessoa, fala a qualidade técnica dela, a gente avalia isso, mas a gente já deixa claro, na própria reunião que a gente teve na sexta-feira, a gente falou muito sobre isso daqui. Falou, se você vestir a camisa, se você acha que isso daqui é pertinente, é importante, você vai estar no nosso time. Agora, se você de repente achar que isso daí não tem valor, que não tem importância, isso daí realmente vai ser uma coisa que pode ser que vai chegar no ponto
o que não vai agradar a turma, não vai agradar as famílias, e aí, de repente é uma coisa que não, vocês mesmos vão considerar que não é interessante, né? Bom, agora eu vou passar para os temas gerais, tá, pessoal? Então, como eu disse, nessa última sexta-feira a gente teve a reunião para renovar os contratos com os nossos atuais parceiros e os novos parceiros das novas atividades. O que surgiu daí? Tá? Nós temos algumas atividades novas que vão começar a partir de agosto. Tá? A primeira atividade que está confirmada é o boxe. Tá? Terças e quintas, das 3 da tarde às 4 da tarde. Então, assim, é o primeiro horário que a gente tem disponível. Pode ser que surjam novos horários, né? Mas a princípio, das 3 às 4 da tarde, terças-feiras, né? Com o professor Felipe Costa. E vai ter uma aula inaugural nesse dia 12, né? Alguns, não sei se já chegaram a ver lá as postagens que a gente colocou. Dia 12, às 15 horas, vai ter uma aula inaugural de boxe. Também estamos já praticamente certo, fechado com uma professora, que seria a professora de Zumba. Ela sabe essas modalidades, ela sabe Zumba, ela sabe aeróbica, ela sabe dança do ventre, ela sabe localizar. Então, assim, é uma coisa que é voltada para o público feminino, né? E a ideia aqui, na realidade, é trazer essa nova oportunidade, né, para o público feminino do período, de repente, da manhã, inicialmente, onde seria um ambiente mais voltado para as mulheres mesmo. Então, ela vai chegar a sentir mais à vontade de fazer essas atividades, né? Então, o público é só feminino, fica mais tranquilo para elas praticarem. A princípio, essas aulas seriam as terças e quintas. Aí nós temos, de início, 3 sugestões de horário, né? Uma das 7h30 às 8h30 da manhã. Então, às vezes é horário que às vezes está levando o filho para a escola, deixando às 7, já consegue chegar aqui às 7h30 participar da aula. Tem outro horário também que seria logo na sequência das 8h30 às 9h30, né? E dependendo da procura e tudo mais, né, a gente pode variar, colocar Zumba em um horário, aeróbica no outro, e de repente, ou dança do ventre localizada, vai depender da procura dos associados e do público em geral, né? Aí não está fechado essas questões. Mas já vamos ter uma aula inaugural também dia 12. No mesmo dia que vai ter a aula inaugural do boxe, vai ter uma aula inaugural também da Zumba, né, pelo menos já está certo, às 7h30 da manhã. E provavelmente também vai ter uma logo em seguida às 8h30 da manhã, talvez seja aeróbica ou outra atividade, tá? Para essas atividades, pessoal, a gente está lançando também algumas promoções, tá? Que eu já estou colocando em primeira mão, que a gente daqui não divulgou ainda. Essas promoções nos parecem interessantes. E seria assim, para quem se matricular nessas atividades que estão começando, tanto boxe, ou zumba, ou aeróbico, enfim, a pessoa vai ganhar, para ela, ou para o filho dela, ou um parente próximo, 3 meses gratuito de judô ou jiu-jitsu. Então, vamos supor, a mãe quer fazer zumba. Aí fala assim, então vou ganhar, de repente, o jiu-jitsu. Vai ser uma turma específica para isso, tá? Não vai ser nesse horário, vai ser uma turma específica para isso durante as sextas-feiras. Ou quero dar o judô. Então, vai lá, vai ganhar 3 meses gratuitos daqui, tá? Essa promoção também, possivelmente, vai se estender para as outras modalidades, tá? Mas aí vai ficar um pouquinho mais para frente. Talvez essa promoção também vai abarcar também o jiu-jitsu, o taekwondo e o judô. Então, para quem já pratica essas modalidades, a gente está estudando uma maneira de também viabilizar essas condições também, além do que do que vai ser para o Zumba e essas outras atividades novas, né? Com relação a isso daqui, vocês entenderam bem mais ou menos a proposta da comissão? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? E uma outra promoção que não envolve efetivamente as atividades que a gente tem aqui é a promoção para locação de festas, né? Alguns já viram também o que a gente já colocou ali no videozinho, né? Que às vezes a pessoa não consegue visualizar como um ambiente, talvez, para isso, mas quando tem festa, a gente desmonta todos os tatames, né? Fica tudo um salão bem grande, né? E recentemente nós adquirimos também pula-pula, piscina de bolinha, que está incluso também naquele pacote, né? Então tem churrasqueira, tem fogão, geladeira, tem pia, tem o salão, tem as mesas, cadeiras e o pula-pula e os brinquedos, tudo incluso num pacote bem acessível que a gente está inicialmente disponibilizando para os sócios, tá? Depois também a gente vai ver se vai abrir para fora ou não, mas por enquanto está disponibilizando a preferência para os associados, tá? Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Não?
Eu vou passar então para as propostas que a gente tem para o segundo semestre, que lá foram as novidades que a gente está colocando, e também as promoções. Agora eu vou passar por algumas propostas que a gente tem que implementar para o segundo semestre. A primeira proposta que a gente quer colocar, pessoal, é para as turmas de judô e jiu-jitsu, tá? Porque são atividades que, na verdade, elas compartilham técnicas, né? Tem algumas técnicas de judô que são utilizadas no jiu-jitsu e no jiu-jitsu também é utilizado no judô. Então, assim, a gente sabe que o jiu-jitsu tem uma predominância maior no luta de sol e o judô tem uma predominância maior na luta em pé, nas técnicas de projeções. Então, nada mais interessante do que a gente fazer um intercâmbio, né, entre as turmas, né? Trocar experiências, compartilhar técnicas, né? Isso, assim, é uma forma de a pessoa evoluir mais, né? Evoluir mais rápido, né? Aprender uma outra técnica, né? Tanto para quem está no jiu-jitsu quanto para quem está no judô. E isso daí seria assim, tipo, determinado dia eu traria alguns alunos de judô para cá, para explicar algumas técnicas de judô para o pessoal do jiu-jitsu. E algum dia o pessoal do jiu-jitsu pode fazer um treino também o pessoal do judô para fazer esse intercâmbio aí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vocês estão tão quietinhos, gente. Que... Só explicando, não é cachaça, tá ouvindo? Uhum. Então, pessoal, continuando aqui. Uma outra proposta que a gente tem para o segundo semestre, que eu vou querer que vocês participem um pouco mais, me dando feedback, é o seguinte: a gente quer implementar, a gente achou uma ideia bacana, implementar, é claro que tudo é opcional, tá? Não é uma coisa que todo mundo tem que aderir, é só quem quiser, mas um festival interno, um festival esportivo, da atividade que a pessoa faz. Então, é uma mini competição aqui dentro, entendeu? A cada trimestre, a cada semestre. Para que isso? Para a pessoa ter primeiro uma vivência de uma competição real, de um formato mais enxuto. Isso serve para a criança, de repente, aprender a lidar com a tensão do momento de uma competição, se caso de repente ela gosta disso aqui, né? E também para aprender a lidar com situações difíceis, né? Derrota, vitória, saber lidar com essas situações. Porque a gente sabe que hoje em dia, para participar de um campeonato esportivo, às vezes, tem que se deslocar para longe, no interior, pagar uma taxa de inscrição mais alta. Se é dentro da federação, tem que estar com a vestimenta toda adequada, toda regulamentada. Então acaba se tornando um pouco mais caro. Então a gente pensou em fornecer um festival para aqueles que quisessem, né? A cada 3 meses, ou de repente a cada 6 meses, a gente está vendo esses detalhes, onde todo mundo que fosse participar ia ganhar uma medalha de participação, então já ia ser premiado, onde os pais poderiam assistir os seus filhos, né? Trazer de repente outros parentes, porque isso é uma forma de estímulo também, né? Vem a família, vem os amigos, prestigiar eles para estar assistindo isso daí. E com relação a isso, queria saber de vocês, o que vocês acham dessa ideia, se vocês acham legal, não acham, o que vocês acham? Legal. A gente não, eu não costumo nunca prometer nada antes de, eu só dou certeza quando já está praticamente certo mesmo, não tem esse perfil, né? A gente está conversando com uma pessoa que tem um potencial de ser um patrocinador, no sentido de fornecer, de repente, alguns brindes a mais, alguma coisa que seja mais interessante, né? Não é nada certo, né? Como disse, né? Mas tem uma expectativa, tá? Agora, independente da gente ter um patrocinador ou uma pessoa que ajude, isso é uma coisa que se torna fácil da gente, de repente, conseguir construir juntos. Eu não preciso de muita coisa para fazer isso. A gente vai precisar, sim, ter um valorzinho? Com certeza, porque vai ter despesa, né? Vai ter as medalhas, vai ter algum brinde, vai ter uma organização, vai ter toda uma dimensão diferente. Então, vai ter o valor, mas sempre a gente, como já tem uma política de valores ali bem estabelecida, a gente sempre vai respeitar aquilo, né? Então, como vocês deram feedback positivo, a ideia é que a gente continue com essa ideia. Se de repente vão falar, não é uma ideia legal, então isso aqui a gente já dá uma pausa por aí. Outra coisa que a gente busca agora para o segundo semestre são melhores equipamentos, tá? Principalmente para as atividades que necessitam mais, né? Taekwondo, né, que é o que está mais tempo, né? Uma das coisas que a gente quer buscar equipamentos mais novos, né? Mais modernos, mais eficientes. Mas para isso eu vou pedir também um pouco da colaboração de vocês, porque assim, a gente tenta manter tudo bem enxuto, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Deixa eu aproveitar para mergulhar minha garganta.
Então, os que puderam participar da última reunião que a gente fez aqui na Assembleia Geral, né, foram poucas pessoas que puderam estar presentes, né? Mas a gente mostrou bem que a gente trabalha de uma forma bem enxuta, né? Para justamente conseguir chegar num valor de mensalidade bem aquém do que seria, do que é atualmente nas outras academias, né? Então a gente não tem, vamos colocar assim, sobra de recursos para poder fazer investimentos. Então, ao invés da gente ter uma política diferente, falar assim, ó, vamos aumentar a mensalidade e assim a gente já compra mais equipamentos. A gente procura manter a mensalidade sempre mais baixa possível. A gente pede de contrapartida aqueles que puderem ajudar na divulgação da rifa, da bicicletinha ali, da bicicleta motorizada, que é um prêmio alternativo, né? Tanto a bicicleta quanto o valor em prêmio, que é R$ 1.500. Ajuda na divulgação, passa para um vizinho, para um amigo, porque a gente tinha uma expectativa de vender um pouco mais rápido e já comprar os equipamentos mais rápido. Mas, assim, vendeu um pouquinho no começo, depois parou e estagnou, entendeu? Então, por mais que a gente faça material divulgativo, compartilhe, e às vezes eu não gosto muito de ficar toda hora passando, porque eu acho que perturba as pessoas, né? Então, eu passo uma vez, passo outra vez, depois eu dou uma parada, mas se para o projeto, aqui também não vai para frente, né? Então, a gente precisa de uma força, de um apoio, para que a gente consiga implementar isso sem fazer nenhuma alteração, sempre mantendo o mais baixo possível, né? Porque além de ter um preço mais baixo, a gente também tem promoções, né? São promoções que justamente buscam a deixar mais viável ainda a questão de trazer um colega ganha 50%, trazer duas pessoas ganha 100%, alguns já conseguiram ganhar, né? É a questão de fazer uma modalidade, paga tanto, paga por duas modalidades, paga menos. Tendo um filho, paga um valor, tendo dois filhos, paga outro valor, tendo 3 filhos, paga outro valor. Então, assim, a gente tem essas promoções e está tudo lá no nosso catálogo, né? Então, assim, a gente não consegue divulgar tudo isso. Então, assim, os que às vezes de repente nem estavam sabendo, pode procurar a gente, se informar a respeito dessas promoções também, para fazer uso delas também, tá? Outra coisa, pessoal, que é um assunto que eu preciso do feedback de vocês, tá? É com relação aos exames de faixa, exames de graduação, para todas as modalidades, tá? E eu vou começar aqui com uma reflexão, né? Eu penso o seguinte, pessoal, quem vem até aqui, ela descobriu a associação por algum meio, né? Ela, seja pela fachada, seja por uma divulgação na internet, seja por um amigo que trouxe ele aqui, ele veio, conheceu aqui a associação, conheceu o ambiente, fez uma aula inaugural, uma aula experimental gratuita, gostou, se matriculou na associação, paga a mensalidade na associação, treina com os alunos da associação, aprende com o professor da associação, que é pago pela associação, e na hora de trocar de faixa, vai em outro lugar. Então, assim, eu penso que tem alguma coisa que não casa muito bem. E, assim, e outra coisa que diverge um pouco, realmente em algumas situações, é a política de valores, né? Porque aqui, assim, no judô, pelo menos, que eu posso dizer, a gente tenta igualar o mais próximo possível ali do que a gente tem de mensalidade. Tá? Então, assim, nós vamos fazer o exame de faixa de judô, o valor desse exame de faixa vai ser R$ 85, né? Eu não estou dizendo que se a gente fizer os exames de faixa aqui, essas outras modalidades vão chegar nesse mesmo valor, mas a nossa política vai ser nesse sentido, de trazer o mais viável possível para os pais, né? E de ser uma coisa de prestigiar, uma coisa que foi conquistada tudo aqui, né? Então, eu penso assim, se vocês lutaram juntos, vocês conquistaram juntos, vocês têm que partilhar a comemoração juntos também, né? Então, para isso, eu queria saber do feedback de vocês, o que vocês acham da sugestão de implementar o exame de faixa para as outras modalidades. Na última reunião, eu acho ótimo, porque pelo menos eles já estão acostumados com o ambiente daqui. Se for em outro local, eles vão ficar meio que, como posso dizer, assustados, constrangidos, com medo, assim, né? Aqui não, eles já estão acostumados com o ambiente daqui. Sim. Então, para mim, eu acho ótimo. Sim. Se o preço também fosse sempre melhor. Foi o que eu falei, assim, a gente tenta não fazer um negócio não tão discrepante do que está dentro. Foi o que eu falei, a gente tem que avaliar outras coisas com relação à federação, com relação à organização e tudo isso, mas assim, a nossa política com relação a isso não muda, né? Pode mudar algumas coisas, mas a nossa política com relação a isso não mudaria. Então a tendência é buscar sempre o melhor custo-benefício para as famílias,
para justamente não ficar aquela situação, né? Tipo, você tem um filho que está treinando uma modalidade, você está treinando 6 meses, 1 ano, vem um outro lá que tem mais capacidade financeira, vamos dizer assim, está lá com bala na agulha, vai lá e já consegue passar de faixa. E seu filho que já está lá 1 ano, você está ali, de repente passa, a gente sabe que a nossa vida é dinâmica, né? Mora um dentista, mora um médico, mora em carro, você de repente não consegue pagar, então acaba prejudicando e desestimulando os nossos próprios filhos, no caso, né? De não conseguir acompanhar, né? Porque o bacana é o quê? Começar juntos, progredir juntos, né? Para que todo mundo esteja de uma forma homogênea, né? Então essa é a ideia, e é isso que eu queria saber de vocês, porque assim, a idade são os passos que a gente vai dando, né? A nossa proposta aqui, quando a gente faz uma proposta de parceria com os nossos parceiros, engloba tão somente o profissional que está dando aula, a gente não envolve as outras equipes, a gente não é polo de outras associações, nem nada. Aqui é independente, né? E a nossa parceria com o professor é só com ele, não envolve time ou equipe. É claro que teve essa situação, né, onde alguns alunos já foram fazer mudança de faixa em outros locais, não estou falando que isso foi ruim nem nada, mas estou só querendo dizer que isso é uma coisa que parece que fica meio divergente, meio discrepante dentro da nossa proposta e dentro daquilo que eu falei. Se vocês lutaram aqui, conquistaram aqui, fizeram tudo isso aqui, por que vai prestigiar um outro local, um ambiente diferente, com pessoas diferentes, com professores que de repente não tinham passado nada e não conheceram nada? Então, para mim fica uma discrepância, uma coisa que não combina muito, e não entendo isso como uma coisa de um repúdio a intercâmbio. Pelo contrário, eu sempre acho muito válido fazer intercâmbio com outras academias, com outras associações. Eu acho que isso daí só tem a somar para a gente. Tá? Eu acho que vir pessoas novas, desde que respeite o ambiente, respeite a proposta, é sempre válido. A gente também ir em outras academias, outras associações, desde que também a gente lá seja respeitado, dentro da nossa proposta, dentro dos nossos limites e capacidades, também é válido, né? Então, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a questão da busca por essa independência, por essa autonomia, eu acho importante a gente fazer por aqui. E se pela maioria está sendo mais unânime nisso, eu me incentivo a buscar isso daí, né? Se fosse o contrário, vocês falassem, não, deixa do jeito que tá bom, tá ótimo, não sei o quê, eu não ia me mexer, mas agora como a maioria parece que se manifestou nesse sentido, então dou os próximos passos aí. Sobre isso daí, alguém quer fazer alguma consideração, alguma coisa? Sim, o motivo desse do taekwondo, né, que é, não sei se o jiu-jitsu, não sei, mas taekwondo, que a diferença é grande de valor. Tem alguma coisa, se for fazer aqui, for um valor mais baixo, continua tendo o mesmo peso, assim, as faixas? Então isso daí são coisas que eu venho me informando, tá? Já de um tempo para cá eu já tenho buscado informações com relação a isso, porque às vezes você pergunta para um, a gente dá uma resposta, pergunta para outro, te dá outra resposta. O que eu gosto de analisar são os fatos, né? Então, assim, até então, o que eu tenho de fatos com relação específica ao Taekwondo, assim, alguns alunos, um aluno nosso específico está treinando também em outro local, né? Onde lá tem exames de faixa. É um projeto do SESI, tá? Projeto do SESI, não sei se tem alguém que estuda no SESI, enfim. Lá tem projeto Taekwondo, projeto esportivo e competitivo, tá? Então, os nossos alunos passou a seleção de lá, está treinando lá também. E aí, nesse daí, eu perguntei, né, para saber como funciona lá a questão de troca de faixa e tudo, e com relação vinculado à federação ou não, tá? Então, assim, o que eu posso dizer, nesse caso específico, lá os professores falaram assim, para passar de faixa, quem vai graduar são os professores que têm autonomia para isso. Independente se está federado ou não está federado. Essa foi a resposta que eu tive, tá? Então, significa que o quê? Num ambiente aqui, interno, onde tem um professor capacitado para avaliar, para poder dar a faixa para a pessoa que ela merece, tem um certificado nosso aqui interno, tem validade, entendeu? Aonde que vamos colocar assim, precisaria de uma federação especificamente? Precisaria quando fosse participar de um campeonato esportivo representado por aquela federação. Porque que nem o Taekwondo tem, se não me engano, 3 federações. Então vamos colocar assim, uma não compartilha com a outra. Então vamos dizer assim, se é federado em uma. Olha, tem um certificado válido pela federação, então você vai competir na outra. Aqui não. Por quê? Porque também tem questão de recursos, essas coisas assim. Então vamos colocar assim, a primeiro momento, a gente tem algumas opções do Taekwondo especificamente.
Buscar uma independência para fazer os exames de faixa aqui mesmo. A gente já tem o Samonim, que é mestre, no caso, né? Isso aí pode ser com ou sem a federação, para poder fazer esses exames. Chegou num ponto em que a gente tem alguns alunos que têm potencial e interesse competitivo, né? Eu falo assim, não, eu tenho, sei lá, 10 alunos aqui que querem competir Taekwondo nos campeonatos oficiais. Aí sim vai ser necessário de ter uma federação. Tá? Tá bem explicado essa parte? Conseguiram entender bem? E como que fica no caso do jiu-jitsu? O jiu-jitsu também tem mais de uma federação. Tá? É a mesma situação. Isso daqui passou pelo judô também. Né? O judô, a gente teve um período também que a gente, logo após a pandemia, quando a gente retornou assim, aquela coisa, será que vai dar certo voltar? Será que não vai dar certo? A gente começou com poucos alunos. E poucos alunos não tinham como pagar a Federação Paulista, que é uma coisa cara a unidade. Então a gente começou fazendo o quê? Com o trabalho, os treinos, né, cobrando mensalidades baixas e tentando pagar as contas do jeito que dava. E fomos fazendo as graduações do pessoal. Quando chegou o momento, no começo desse ano, que a gente conseguiu pagar a federação, eu cheguei lá e registrei todo mundo na faixa que a gente já está atualmente. Então alguns alunos começaram, logo depois da pandemia, passaram 2, 3 faixas. Então, tipo assim, voltou da pandemia na faixa azul, passou depois para amarela, para laranja, não sei o que, chegou, registrou, já registrou na laranja, entendeu? Normal. Então, sobre o jiu-jitsu, provavelmente vai seguir essa mesma linha, tá, com relação à parte de graduação, tá, porque são também várias federações, né, não tem só uma também, são várias ligas e federações, então vai seguir mais ou menos nesse mesmo sentido. Tá? A reflexão do jiu-jitsu é uma coisa que a gente vai esclarecer um pouco mais, mas a princípio é isso mesmo, tá? Não vai ter diferença não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal, basicamente, com relação a esses tópicos, deixa eu ver se tem alguma coisa que faltou aqui. Na verdade, são linhas gerais que ele está dando um parâmetro, né? Depois, assim, que for decidido, que vocês optarem, a gente vai fazer assim, aí depois vai discutir novamente os detalhes, né? Porque essas coisas são bem minuciosas, né? Não é assim uma coisa de chegar a ficha, federei, não. Porque, como ele falou, tem várias, então aí vai ter que ver qual que seria melhor, qual que o professor tá ligado. Tem várias coisas que você tem que analisar, né? Então aí vai ser analisado junto com vocês, né, com os pais, para ver o que é melhor ser feito e a gente analisar aqui, né, o que vai ser melhor interesse para vocês ou não. E aí a gente vai falar, melhor assim, ó, Leonardo, a gente pesquisou assim. E aqui tá meio, né, em linhas gerais, mas vai ser discutido de novo, não é que já vai sair fazendo, ó, já estamos, né? Não, e outra coisa, porque que nem no Taekwondo, o próprio Saborinho já falou para mim, tem algumas federações que são federações que nem promovem eventos, entendeu? Nem promovem, praticamente não tem campeonato, não tem nada. Então, vamos dizer assim, uma coisa que você paga para você receber um certificado. Quando que você vai usar o certificado? Em que momento que vocês vão usar o certificado? Na competição que você vai com uma carteirinha, entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, fica inócuo, fica uma coisa assim que você paga, e se você não tem pretensão nenhuma de participar de campeonato esportivo, você vai só pagar só para ter um papel, né? Porque não é um currículo, não é uma coisa assim que, eu não sei que a pessoa queira realmente seguir uma profissão, alguma coisa assim, né? Mas a primeiro momento é uma coisa que só tem eficiência, eficácia para no momento de competição esportiva. E competição esportiva, né, já que a gente fez um link aqui, eu já falei que a nossa proposta não é alinhada com alto rendimento, tá? Isso não significa que vocês não possam participar. Nunca falei isso em nenhum momento. Só quero dizer assim que eu não posso chegar e falar assim, olha, vamos lá para o campeonato tal, brasileiro, paulista, pan-americano, porque a gente vai assim, sempre que a gente está assim, proporcionando um treino de iniciação, de continuidade, de aprendizado, onde você vai, por exemplo, pegar o pessoal do SESC, que tem projeto esportivo, 2 a 3 horas de treino todo dia. Ali sim tem uma proposta competitiva. Então a pessoa que vai evoluindo, depois vai tendo acompanhamento psicológico, nutricional, tudo mais, então ali é uma proposta diferente. Então foi o que eu falei. Se de repente eu fosse promover isso aqui, e falasse assim, ó, agora os treinos são todos os dias, 3 horas de duração, a mensalidade é R$250, quem quer fazer? Acho que
talvez poucos alunos Não, mas continuariam. aí, aqui dá para descobrir o talento, né? Descobrir, exatamente. Aí os pais vão atrás de alguma coisa que, entendeu? Que vai, de repente, deixar ele mais técnico, né? E tem uma capacidade de competir, né? Porque você começa aqui, é muito poucas horas para um treinamento de competição, né? Mas dá para descobrir que ele tem um Dá para talento. descobrir, principalmente que através é desses demais, festivais, né? Os festivais têm esse É um encaminhamento que a gente quer conseguir depois para ele sair daqui, né, saber que tem o talento e o pai ter condição de colocar ele, nem que seja, ou financeiramente ele bancar ou conseguir um patrocínio, né? E outra coisa também, nada impede também, né? Porque hoje a nossa proposta, de um modo geral, é essa. Mas se de repente o futuro promover isso, chegar e falar assim, ó, tem uma turma aqui com 10 alunos competitivos, dá para a gente de repente pensar em uma turma voltada para o alto rendimento só para esses 10 alunos? De repente dá, né? A gente conversa com os pais, faz uma reunião, fala assim, ó, tem um período aqui, um horário que está vago, aqui a gente consegue colocar um professor e tal, não sei o quê. É uma coisa que fica para o futuro, né? A gente não pode vender, né, conversa de pescador, né? Falar que tem um peixe gigante sem que não pescou foi nada. Então aqui a gente estava falando, está sendo sincero e alinhado com a nossa proposta, sendo de uma forma honesta, né? Falando que a gente tem uma proposta de iniciação, aprendizado e continuidade, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então tá. Agora o assunto específico do jiu-jitsu, tá? Nesta última sexta-feira, então, a gente fez as renovações do contrato de parceria. O Sensei Dior, ele não quis fazer, não pôde fazer a renovação, tá? Porque ele parece que recebeu uma outra proposta, né? Então foi o que chegou para mim. Ele falou assim, olha, não vão poder renovar porque eu recebi uma outra proposta. De um lado a gente fica chateado porque ele já está há um bom tempo com a gente, né? Ele nos ajudou bastante quando a gente estava fazendo aquela transação. Quem está há mais tempo aqui sabe que a gente já teve uma mudança de professor, né? A gente não gosta quando acontece isso, porque na verdade a turma se acostuma com o professor, se acostuma com o jeito dele, e depois de um tempo, para se adaptar com outra pessoa fica difícil, né? Então, isso daqui não era desejado, não era esperado, mas a gente entende o lado dele, porque na verdade, não sei se vocês sabem, mas ele vai ser pai, né, daqui a pouco. Então, de certo, recebeu uma proposta mais interessante, que talvez fosse melhor para ele. Nesse sentido, a gente fica feliz por ele, né? Mas a gente não tem como prever essas situações, né? Não tem como prever isso. A vida da gente é muito dinâmica, e no caso dele, infelizmente, ele não pode renovar. Então, o que Já tem aluno chorando. então, não, a gente fica, né? Com certeza, todo mundo sente, né? E, na realidade, sim, a primeira coisa que eu queria, né, sugerir aqui com vocês, né, é para a gente, né, se todo mundo achar interessante, a gente fazer uma confraternização para ele, né, um reconhecimento para ele, né, até quem quiser trazer alguma coisa de recordação com relação para a própria filha dele, né, que vai nascer. Então, acho que é uma coisa que acho que é legal, dá para a gente combinar para a próxima quinta-feira, de repente, fazer isso, né, que ele vai fechar com a gente até esse mês, né, e dali para lá ele já vai seguir com esse outro projeto dele, né? Não que as portas estejam fechadas para ele, de forma né? alguma. Não significa que ele está indo embora e não vai voltar nunca mais. Pelo contrário, né? Então, vai estar por aí, né? Dentro das condições e isso. Vamos ver, né? Por aí. Não é despedida de último dia. Imagina eu que devo conseguir fazer algumas visitas, conseguir participar um pouquinho, né? Não sei, né, como que vai ser o compromisso dele com relação à escola, essa outra proposta que ele recebeu. Mas sim, o que a gente coloca aqui, da mesma situação que aconteceu anteriormente, a nossa proposta continua a mesma, fornecer as aulas nos mesmos dias, nos mesmos horários, no mesmo local, com a mesma intensidade, com o mesmo foco, sabe? Muda-se algumas peças, mas o projeto continua. Hoje nós estamos, né, não é uma substituição, mas hoje atipicamente teve que vir um outro professor, substituiu o Jocelyn, né, o Samuel no caso, né? Então a vida é assim, né? Às vezes a gente tem uma programação, a vida muda a programação da gente, muda as coisas, mas o projeto em si vai continuar da mesma maneira, com o mesmo compromisso, com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, né? A mesma ética, a mesma moral.
E a partir de agosto, então, o Gustavo vai assumir e os senseis dele vai ficar como responsável técnico, né? Então, alguns que já conhecem o Gustavo, ele está pegando a faixa marrom agora. Não é faixa preta, porém ele vai estar alicerçado por dois senseis, né? O sensei Danilo Andrade e o sensei Jair. São os senseis dele, que vai estar aqui presente também, eventualmente, ou sempre que for possível, né? Para dar todo o arcabouço de sustentação de técnica para vocês, né? Mas é difícil a gente encontrar, de último plano assim, um professor disponível para esses dias e horários, que teve que mora em pé, e de repente não é complicado. Então, assim, o que a gente tem de melhor na mão é o Gustavo, que é um competidor, né? Quem viu, ele medalhou agora no campeonato internacional, né, de jiu-jitsu, né? É um rapaz, apesar de ser jovem, ele é bem comprometido. Então, é comprometido que, na verdade, quem está na turma de Jiu-Jitsu Kids sabe que, apesar de ter pouquíssimos alunos na turma de Jiu-Jitsu Kids, tem praticamente 3 alunos, ele está ali 4 meses, sai do serviço dele, vem de bicicleta aqui, chega no horário, depois do dia inteiro cansado de trabalho, dá aula para 4 alunos. Durante 4 meses, não chega atrasado, não desanima porque só tem pouco aluno, entendeu? Isso para demonstrar o quanto que a pessoa é comprometida, porque é fácil chegar numa turma cheia, onde você tem já uma remuneração melhor, onde você tem um ânimo maior. Agora é difícil você ficar numa turma que está ali, de comecinho, sementinho, pequenininho, né? Assim como começou o nosso projeto aqui, há 10 anos atrás, começou com minha filha de aluno, só tinha ela. Então, o negócio começou ali, tanto tempo atrás, foi indo, e a minha intenção é justamente, talvez a mesma que vocês, proporcionar uma atividade física para os filhos de vocês, um ambiente saudável, um ambiente onde ele possa ter amizades também saudáveis, professores que direcionem bem na vida, né? Então, foi isso que a gente foi colocando de sementinha em sementinha, e hoje foi evoluindo, a gente está com quase 100 alunos, né, em todas as modalidades, e a gente espera que possa abranger mais pessoas, para que as pessoas também tenham essa mesma privilégio de estar também, né, juntos, né, compartilhando, né, que é bom para a gente, para os outros também, né? Então é isso, tá, pessoal? A gente tem o sentimento de um lado ruim, né, com a perda, né, no caso do pessoal que está aqui com a gente, a alegria de ver que ele está evoluindo, vamos dizer assim, que ele está conseguindo, de repente, uma coisa melhor para ele, para a família dele, e a gente continua com os nossos passos aqui daqui para frente, tá? Se alguém quiser conversar alguma coisa, eu vou ficar à disposição aqui, eu estou à disposição. Se quiser conversar, tirar alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa agora também, a gente pode juntar ainda. Eu acho que eu não demorei muito não, né? Não? Quanto foi? Não, foi o outro? Quanto tempo demorou? Não, é 8h42. 8h? Sério, gente? Você não fala pra parar, pô? Não, então tá bom, pessoal. Se ninguém quiser falar nada, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar uma foto de registro, tá? Porque isso. Eu não sei se deu certo a filmagem, mas eu vou tentar disponibilizar isso também para quem não pode estar aqui com a gente, né? Porque a gente sabe que cada um tem seus compromissos. Né? Então a gente não consegue participar. Então a gente vai tentar disponibilizar nos nossos redes sociais lá, para que a pessoa também possa entender tudo que se passa aqui dentro, né? Porque hoje, graças a Deus, ainda tem bastante gente. Na última reunião, né, Ilana? O pessoal, né? Só um pouquinho. O segredo, acho que está em oferecer chá quente para todo mundo. Porque acho que deve vir mais gente. Porque realmente veio poucas pessoas e a gente quer, na realidade, compartilhar e receber um feedback de vocês, porque aqui não é uma coisa para decidir sozinho. Se fosse uma coisa para decidir tudo sozinho, seria uma academia, não seria uma associação. Não teria reunião. Não teria a vontade de ter o feedback de vocês. Então, na verdade, o que eu quero é a participação de vocês para a gente crescer e construir isso aí juntos. Tá bom? Vamos tirar uma foto então, pessoal, de recordação? Você vai falar?